e obediência andam de mãos dadas. Gênesis capítulo 12, NVT, Vanessa, vou colocar aqui. Coloque a mão no seu coração, diga assim: eu abro meu coração para receber a palavra que vem do alto. Espírito Santo, fala comigo. Neste momento, eu quero ser cheio do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 12, a partir do 1. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu como o Senhor havia instruído. Tem ali que Ló foi com ele. Ele tinha 75 anos, mas eu quero dar ênfase até aqui neste momento, que Abrão fez como o Senhor o havia instruído. Abrão, ou Abraão, que depois foi transformado em Abraão, ele é conhecido como pai da fé. Então, dos precursores da fé, ele creu, isso lhe foi imputado para a justiça. E o que nós queremos aprender um pouquinho nessa noite, trazer algumas lições, porque sempre nós podemos ler, reler a Bíblia, e sempre Deus vai falar algo conosco, Ele quer falar conosco, e eu quero trazer algumas lições muito importantes aqui sobre esse texto aqui da palavra, e sobre um pouco mais sobre a vida de Abrão, que aqui era Abrão, mas depois foi transformado em Abraão, ou o nome transformado, mudado para Abraão. A primeira coisa que nós temos que entender e que Deus requer de nós é uma obediência incondicional. É a primeira coisa que nós temos que entender. Deus quer que nós sejamos obedientes à sua palavra. Imagine aqui comigo, Abraão vivia tranquilo, que naquela época as pessoas viviam em clãs, as suas tribos, então havia a clã da família dos seus antepassados, né? Seus sobrinhos e outras pessoas, estavam primos e tudo mais, tios, estavam próximos dele, todos viviam juntos, e de repente Deus chega para Abraão e diz: olha, Abraão, eu quero que você saia do lugar que você vive, você vai sair do meio da sua parentela. Eu quero que você vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Olha que loucura isso. Imagine Deus falar comigo e com você agora: olha, sai do arraial e vai para um lugar que eu te mostrar. Para que lado, que direção que eu vou tomar, até onde eu devo ir. E Abraão, ele simplesmente, aqui diz o texto que Abraão fez como Deus havia ordenado, ele obedeceu sem tosquenejar, sem titubear, sem nada, simplesmente obedeceu, ele saiu. Então era algo que era muito difícil, sair do meio da sua família. Ele saiu com seus bens, tudo mais, empregados que ele tinha, servos, servas, mas ele teve que sair do seu meio, do lugar do seu conforto, da sua zona de conforto. E muitas vezes Deus também ele está nos pedindo, dando uma ordem para nós sairmos da mesmice, sairmos da nossa zona de conforto, fazer algo diferente, galgar
passos mais elevados, mais longos, andar em fé, para que nós possamos viver o novo de Deus para nossas vidas. Muitas vezes não podemos ficar, Abraão não podia mais ficar naquele lugar, porque tinha seus costumes, ele tinha que obedecer o lugar e as leis que regiam aquele lugar. Mas agora Deus o chamava para uma missão, e ele deveria andar segundo os princípios do reino, os princípios que o Eterno lhe mostraria ainda. E a Bíblia diz que ele obedeceu ao Senhor. Então é isso que nós precisamos fazer. O que é que você tem feito sempre de mesma coisa, e parece que não está rompendo? Talvez Deus esteja chamando você para tomar uma atitude de dizer: olha, sai do seu lugar, vá para um lugar que eu vou te mostrar. Ou talvez Deus até tenha te mostrado o que você deve fazer, mas você está protelando um ato de obediência. Obediência a Deus nós não protelamos, nós devemos ser prontos para obedecer a sua palavra, obedecer ao Senhor. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos, é a questão da obediência. Quando nós conhecemos a palavra, quando nós ouvimos a voz de Deus, Ele quer nos levar para um patamar mais elevado. Como eu falei, Abraão, ele ficou conhecido até hoje. Deus prometeu que o nome dele seria famoso, né? Ele é famoso como o pai da fé. E por causa de Abraão nasceu a nação de Israel. Então tem descendentes inumeráveis. Eu e você somos descendência espiritual de Abraão. Está escrito lá no Novo Testamento que nós também somos descendência espiritual. A descendência física, carnal, é o povo hebreu, mas nós somos descendência espiritual. E se ele ficasse naquele lugar, ele seria tão somente conhecido como o nome dos seus antepassados, mas Deus quis mudar, e Deus quer nos levar também, está falando com muitos aqui, que é hora de deixar a mesmice, é hora de mudar, é hora de dar passos de fé, é hora de olhar para o alto e dizer: Senhor, eu estou indo, eu quero obedecer, aonde eu vou, para que direção que eu devo tomar daqui para frente. É isso que Deus está fazendo, Ele quer tirar da mesmice. Mas a segunda coisa que nós aprendemos aqui, a lição que nós aprendemos, é que em tudo deve existir um propósito. Deus não disse a Abraão: sai peregrinando sem propósito definido. Ele disse: olha, você deve ser um canal de bênção para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Foi isso que Deus falou: seja você uma bênção para os outros. E a Bíblia diz que nós devemos ser canal de bênção aonde quer que nós andarmos. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então nós temos que perguntar todos os dias: Senhor, como eu serei um instrumento do Senhor na vida dos outros? Como que eu serei um canal de bênção? O primeiro canal de bênção que eu e você devemos é levar a palavra do Senhor, evangelizar. Não podemos nos calar, devemos testemunhar daquilo que Deus fez em nossa vida e anunciar que Jesus está voltando e que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. Tem muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho, até aqueles que já ouviram, que se afastaram, eles precisam retornar, e talvez eu e você sejamos um instrumento do Senhor. A Bíblia diz: seja você uma bênção. O grande problema nosso é a nossa mentalidade socialista, que nós queremos só receber. Nós temos essa mentalidade de só querer receber. Meus queridos, enquanto nós pensarmos que só temos que receber, não temos nada para oferecer, nós vamos andar na mesmice, não vamos romper em nossas vidas, e as nossas necessidades só serão supridas minimamente, o básico. Mas quando eu e você entendemos que nós podemos ser um canal de bênção, nós somos um canal de bênção na vida das pessoas, nós vamos carregar as promessas de Deus em nossas vidas. A promessa de que em tempos de fome
nós seremos fartos. Nós temos falado, Deus tem nos alertado sobre tempos difíceis, mas quando nós somos um canal de bênção, nós não precisamos preocupar com más notícias. Nós temos a certeza que nós seremos supridos, e nós teremos até fartamente, porque é uma promessa de Deus para aqueles que ajudam o pobre, aqueles que socorrem o necessitado. A Bíblia diz que no tempo da fome serão fartos. Então o que é isso? É ser um canal de bênção na vida das pessoas. E eu estou falando de algo material, né? E da palavra também de levar. Só que tem muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho, precisam de um conselho, precisam de alguém para ajudar a carregar suas cargas emocionais, conduzi-los ao caminho certo. E eu e você devemos ser este canal de bênção na vida das pessoas. Terceira lição que nós aprendemos aqui com Abraão, com a sua obediência, já que fé e obediência andam de mãos dadas, é sobre a questão de dificuldades. Você imagina, como eu citei, ele sair de todo o conforto, de todo o clã que ele vivia ali do meio. Então Deus não disse: olha, Abraão, vai que tudo vai ser um mar de rosas. A vida dele foi difícil. Deus prometeu dar uma descendência, ele tinha 75 anos, o filho da sua promessa nasceu 25 anos depois, quando sua esposa Sara já tinha 90 anos de idade, ela deu à luz. Então não foi fácil, ele passou por provação, passou por momentos difíceis, e eu e você também muitas vezes passamos por isso. Só que como que nós vamos agir? Com fé. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, fiquem desanimados. É isso que ele fala? Ele fala o contrário: tenham bom ânimo. Então quando nós confiamos no Senhor, o cenário político pode ser o pior, os prognósticos podem ser os piores possíveis, eu vou manter a minha confiança no Senhor. Bata no peito como eu, diga: eu manterei a minha confiança no Senhor. Não importa, eu e você vivemos pela fé. Eu e você somos chamados a viver pela fé. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Agora vamos repetir: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas dos que perseveram para a conservação da fé. Amém. Nós repetimos Hebreus 10, 38 e 37 até o 39. Então o meu justo viverá da fé. Deus quer que nós vivamos por fé, mas a fé e a obediência, elas andam de mãos dadas. Nós não vamos ficar apavorados com más notícias. Diz isso lá no Salmo 112, daquele que confia no Senhor, daquele que ajuda o pobre, daquele que está sempre socorrendo os outros. Ele não teme más notícias, seu coração está firmado no Senhor, tem as promessas de Deus na sua vida. Então eu e você somos chamados a viver pela fé. Se vier uma perseguição sobre a igreja, como que nós vamos viver? Como que nossos irmãos que vivem em países que têm perseguição, eles vivem? Pela fé. Eles são desamparados por Deus? Como que nós olhamos para os heróis da galeria da fé descritos em Hebreus capítulo 11, que também cita de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó e de tantos outros que peregrinaram em terra alheia? Eles viveram pela fé eles romperam na vida, e eles cumpriram as promessas, foram cumpridas as promessas. Deus não desampara. Nós temos promessas do Senhor, ainda que sejamos lançados à morte, ainda que venha tempo ruim, eu vou continuar confiando no Senhor. Quando Deus falou essa palavra para Abraão, como eu disse, não prometeu dias fáceis, teve dias difíceis, mas ele venceu e ele se tornou o pai da fé, e é um exemplo para nós também. Então nós devemos ter as mesmas atitudes, atitude de fé, de obediência, de viver com um propósito, ser um canal de bênção na vida das pessoas. Diga assim, bota a mão, diga assim: eu determino, a partir de agora, ser um canal de bênção na vida das pessoas, porque Deus
já me abençoou, sou salvo, tenho as promessas de Deus, já fui lavado dos meus pecados, sou uma nova criatura e devo brilhar neste mundo tenebroso, porque a luz de Cristo brilha em mim. Eu decido viver pela fé, independente das circunstâncias. O Senhor me chamou para ser um homem, no caso a mulher vai dizer ser uma mulher, né? De fé. Amém? Em nome de Jesus. Como que você vai viver? Pela fé. Pela fé. Nós vamos viver pela fé e obediência à palavra do Senhor, tendo um propósito em nossa vida. Abraão, ele não andou sem propósito. Abraão, Deus prometeu uma terra para ele, para os seus descendentes, e aonde ele andava, se você ler ali a partir do Gênesis capítulo 12, todos os lugares que Abraão chegava, ele erigia um altar ao Senhor. Sabe o que isso significava? Além de adoração, cultuar a Deus, para o povo da época significava que um Deus mais poderoso chegou naquele lugar, e agora aquele território pertence àquele Deus. Aonde nós pisamos a planta do nosso pé, nós tomamos posse por herança, amém? Então nós vamos andar sendo canal de bênção. As pessoas ao nosso redor serão ricamente abençoadas por mim e por você, porque elas vão nos olhar e dizer: eu quero esse Deus que você serve. Vamos nos colocar em pé? Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos chama para viver pela fé. Como nós já declaramos, o meu justo viverá pela fé, a tua palavra quem diz, e nós somos justificados no Senhor, fomos justificados através de Cristo Jesus. Nós já declaramos que nós não vamos recuar, o Senhor vai se agradar das nossas atitudes. Decidimos ser um canal de bênção, socorrer o pobre, o necessitado, evangelizar, levar a tua palavra, ser, ó Deus, um ombro amigo daqueles que necessitam, ó Pai. E eu quero te agradecer, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Que a graça do Senhor, as consolações do Espírito e o poder que vem do alto seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor.